Quando o corpo já cansado do monge ortodoxo despencou por uma trilha nas montanhas, ele não imaginava que sairia vivo. Achava que aquele seria seu último suspiro, mas o que aconteceu foi algo impossível de explicar com palavras simples. Ele não encontrou a morte, encontrou Jesus, cara a cara. E junto com essa visão, veio uma revelação que virou sua fé do avesso. O que ele viu além do véu não foi paz, foi dor, divisão, fogo e um aviso urgente, que ecoa até hoje para todos que se dizem seguidores de Cristo. Isso não é só mais uma história de quase morte, é um alerta profundo, um chamado de guerra pela alma da igreja. Meu nome é Padre Anatoly, tenho 71 anos, e quase toda a minha vida foi vivida atrás dos muros de um mosteiro, encravado nas montanhas dos Cárpatos. Não nasci aqui, mas foi aqui que encontrei meu verdadeiro lar, bem antes da barba ficar branca e os ossos começarem a doer. Sou monge ortodoxo, padre, um homem moldado pela tradição. Durante quase 50 anos acordei antes do nascer do sol, ajoelhei-me em silêncio e recitei preces antigas diante de ícones sagrados. Vivi de forma simples, comi com humildade, falei pouco. Nunca busquei fama. Na verdade, sempre tive medo dela. Nosso mosteiro é esculpido na pedra. Os invernos são longos, os verões curtos, e os dias passam no compasso dos sinos, não dos relógios. Minha vida sempre foi guiada por dois pilares: oração e trabalho. Nada além disso, nada menos que isso. Ao amanhecer, começávamos com as matinas na capela. Depois, trabalho. Varrer, cuidar do jardim, limpar, copiar as escrituras. Ao meio-dia, mais oração. À tarde, mais trabalho. À noite, uma tigela de lentilhas, um pedaço de pão escuro e o silêncio de novo. Dormíamos cedo, sob a luz suave das velas e o sussurro do vento lá fora. Eu amava esse modo de viver, de verdade. A ordem, o silêncio, a rotina sagrada. Aquilo me envolvia como um manto. No silêncio, encontrei sentido. Na solidão, encontrei refúgio. Enquanto o mundo lá fora girava em barulho e desordem, eu vivia na firme convicção de estar perto de Deus. E talvez estivesse mesmo. Ou talvez só acreditasse nisso porque seguia todas as regras à risca. Raramente saía do mosteiro. Nunca senti necessidade. O mundo era cheio de tentações, e sempre nos disseram para evitá-lo. Então foi o que fiz. Evitei as cidades. Ignorei os jornais. Nunca tive telefone. Meus dedos nunca tocaram um computador. Quando escrevia cartas, era com tinta e paciência. Minha única conexão com o mundo de fora eram os poucos peregrinos que vinham nos visitar. E mesmo assim, eu quase não falava. As escrituras eram minha companhia. Decorei os salmos, meditava nos evangelhos, cantava as liturgias com reverência. Os ícones cobriam as paredes da capela. Cristo Pantocrator, a Theotokos, os santos, com seus olhos nos seguindo a cada oração, a cada inclinação. Eu os beijava todos os dias. Amava a beleza da nossa fé, o incenso, os cantos, as vestes litúrgicas. Tudo aquilo me lembrava que ali era onde eu pertencia, ou pelo menos era o que eu pensava. Até o dia em que tudo mudou. Com o tempo, aquela vida de silêncio e obediência foi me dando uma falsa sensação de segurança. Era como se o mundo lá fora fosse ficando menor, menos ameaçador, mais organizado. Sem perceber, comecei a confundir obediência com santidade. Quanto mais eu seguia as regras, mais acreditava estar próximo de Deus. Quanto menos distrações eu permitia entrar na minha rotina, mais confiante me sentia na minha fé. Nunca falei isso em voz alta, claro. Seria vaidade, mas lá no fundo comecei a acreditar que o meu jeito de viver era o mais puro, o mais certo. Não é que eu desprezasse os outros, pelo menos não conscientemente. Mas confesso que me incomodava quando ouvia falar de igrejas com bandas e cafeterias. Quando encontrava cristãos que não jejuavam na quaresma ou faziam o sinal da cruz de forma diferente, eu os julgava em silêncio. Sem perceber, fui construindo um muro sagrado, é verdade, mas ainda assim, um muro que me afastava dos outros. Não era um muro feito só de pedras e silêncio, era feito de orgulho disfarçado. E o pior, era tão sutil, tão bem disfarçado de devoção, que eu nem notava sua existência. Achava que estava no caminho mais estreito e verdadeiro. Acreditava que o silêncio me deixava mais perto de Deus, que o afastamento do mundo me tornava mais santo. E por muitos anos isso bastava. Até o dia em que tudo desabou. Até o dia em que caí e morri. Era para ser uma peregrinação simples,
daquelas que eu já tinha feito no passado, embora não recentemente. O Mosteiro da Transfiguração ficava ainda mais alto nas montanhas do que o nosso, quase escondido nas nuvens. Era um lugar antigo, quieto, intocado pelo tempo moderno. Poucos iam até lá, menos ainda permaneciam. Para mim, era o lugar mais sagrado da terra. Eu ansiava pelo silêncio daquele lugar como um faminto deseja pão. Saí antes do amanhecer. Os irmãos me abençoaram, amarraram um cachecol em meu pescoço e me deram um pequeno embrulho com pão, queijo e figos secos. Peguei meu bastão de caminhada, meu cordão de orações e um exemplar dos Salmos. A trilha serpenteava montanha acima, cruzando a floresta coberta de neve. Senti o velho incômodo nos joelhos, mas continuei, passo após passo, murmurando preces entre as respirações. O ar era gelado e tão puro que parecia nunca ter sido tocado pelo pecado. Os pinheiros se erguiam imponentes sobre mim, seus galhos pesados de neve fresca. A cada expiração, uma nuvem de vapor surgia diante do meu rosto e se dissolvia no silêncio gélido. O som das minhas botas afundando na neve era tudo o que se ouvia. E foi assim que comecei minha última jornada como a conhecia, sem saber que, no topo daquela montanha, não encontraria apenas o silêncio, encontraria a verdade. E essa verdade mudaria tudo. O passo seguia o compasso da oração. Cada movimento, cada respiração, carregava a mesma súplica repetida em silêncio dentro do peito. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu não precisava dizer em voz alta. Essas palavras já faziam parte de mim. Enquanto subia pela trilha congelada, pensava em Deus. Pensava em como, depois de tantos anos de silêncio, renúncia e jejum, eu acreditava ter me aproximado dele. Abri mão do mundo, neguei a mim mesmo, servi com fidelidade. Com certeza eu estava perto de Deus. Com certeza tinha seguido bem o caminho. Reconheci alguns marcos do caminho. Uma cruz de madeira fixada num pinheiro, uma pedra antiga em forma de cálice, uma estreita passagem onde o vento uiva como um lamento esquecido. A respiração começou a pesar. O frio cortava mais fundo. Mesmo assim, eu sentia paz, um tipo de expectativa sagrada. Achava que chegaria ao entardecer, acenderia uma vela na capela e me ajoelharia diante do ícone da transfiguração, sentindo-me mais próximo do céu do que nunca. Mas eu nunca cheguei até a capela. Foi num piscar de olhos. Um passo em falso, e o chão simplesmente desapareceu sob meus pés. Uma pedra solta, despercebida, deslizou, e eu com ela. Num momento estava andando. No seguinte, caía. O mundo girou de lado. Ouvi o estalo do cajado se partindo. Meu corpo girou no ar. Minha cabeça bateu com força em algo. E então o nada. Nenhuma dor, nenhum som, nenhum pensamento. Apenas o silêncio. A última coisa que vi antes da escuridão me envolver foi o céu. Um azul intenso, brilhante demais, emoldurado pelos galhos dos pinheiros e pelo borrão branco dos flocos de neve. Naquele instante, eu não sabia que estava morrendo. Só sentia que algo tinha terminado e algo totalmente novo estava começando. No início, achei que fosse um sonho. Não sentia frio, nem dor, nem peso. Apenas uma quietude absoluta, como se, ao invés de cair sobre as pedras, eu tivesse mergulhado no próprio ar. Um silêncio tão profundo que até os pensamentos pareciam ter sido engolidos por ele. Flutuava, não como uma pena levada pelo vento, mas como alguém que não pertencia mais a este mundo. E então, eu vi, lá embaixo, estendido de forma estranha sobre pedras irregulares e gelo, estava um corpo, o meu corpo. As vestes que eu havia vestido naquela manhã estavam rasgadas, espalhadas na neve. Meu cajado, quebrado, repousava ao lado. Sangue manchava minha têmpora, escorrendo lentamente como tinta vermelha sobre um lençol branco. Meu rosto estava pálido, a boca entreaberta, os olhos fechados, sem vida. Olhei para aquela cena sem entender, sem me sentir parte dela. Não houve desespero, nenhuma tentativa de voltar. Apenas a certeza silenciosa de que aquilo era eu e, ao mesmo tempo, parecia tão distante quanto uma lembrança de uma vida que já não era minha. Não senti medo, nem dor. Só aquela consciência profunda de que eu tinha cruzado uma fronteira e que não havia mais retorno. Por um longo tempo, tudo ficou imóvel. O vento ainda dançava entre os pinheiros, os flocos de neve continuavam a cair com uma delicadeza indiferente. E eu, seja lá o que eu era naquele momento, apenas observava.
Ali estava eu, suspenso acima de tudo, apenas observando. Era como encarar uma pintura que mexe com algo dentro da gente, mas que não se consegue explicar. Aos poucos, o mundo ao meu redor começou a se desfazer, não de forma brusca, mas com uma delicadeza quase sagrada. As árvores perderam seus contornos, as pedras escureceram e até meu corpo começou a se apagar como um reflexo que desaparece na água. Senti que estava sendo virado, ou talvez levado, para longe da terra. Já não havia céu, nem chão, nem direção. Apenas um silêncio tão profundo que parecia ter vida própria. Foi aí que o peso se desfez. Não era como flutuar na água. Era mais puro do que isso. Era como se eu tivesse sido liberto, até mesmo do tempo. Não sentia braços nem pernas. Não sentia o ar entrando e saindo dos pulmões. Mas eu estava consciente, mais do que jamais estive. Não apenas consciente de onde eu estava, mas de quem eu era. E me vi exposto, não nu, mas conhecido. Cada pensamento que um dia escondi, cada intenção que maquiei com palavras religiosas, cada julgamento silencioso, cada oração envaidecida, tudo veio à tona, não como acusação, mas como verdade. Lá, não existia lugar para fingimentos, e estranhamente, isso não me causou medo. Não havia condenação, havia clareza. Eu não sei quanto tempo fiquei naquele estado. Ali, o tempo não existia como conhecemos. Os segundos não passavam. As horas não contavam. Só havia presença. E nessa presença, uma paz indescritível. Não a paz que se prega nos púlpitos ou se lê nos livros. Também não era a paz que eu tentava fabricar com isolamento e autonegação. Era a paz, pura e absoluta, sem necessidade de explicação, sem justificativas. Lembro de ter pensado, se isso é a morte, por que a tememos tanto? Mas logo entendi, aquilo não era o fim, era o início, e algo estava vindo. Algo para o qual eu não estava pronto. O silêncio ao meu redor começou a se transformar. Primeiro de forma sutil, um brilho quase invisível apareceu à distância, como se fosse a lembrança de um nascer do sol. Eu não caminhava até ele, mas ele se aproximava. Ou talvez eu estivesse sendo atraído, não com força, mas com propósito. Como se algo dentro da minha alma respondesse a um chamado silencioso, porém verdadeiro. Aquela luz não crescia em tamanho, mas em presença. Não brilhava como o sol, não criava sombras. Ela simplesmente emanava. Não era apenas luz, era vida. E ela não só iluminava o que estava ao meu redor, ela me revelava por inteiro. À medida que eu me aproximava, sentia algo passando por dentro de mim, como se lesse cada camada do que eu era. Não era um raio-x, era algo muito mais profundo. Era um saber completo, um desnudamento da alma. E diante disso não havia onde se esconder. Mas curiosamente, eu não queria fugir. Eu apenas queria continuar. Não senti medo. Aquela luz era pura, completamente pura. Mas não era fria, nem estéril. Era santa. Carregava um calor que não queimava, apenas envolvia. Ela não passava ao redor de mim. Ela atravessava quem eu era. Não era só algo que se via, era algo que se sentia, que se compreendia. E o mais estranho, ela me conhecia por inteiro, e ainda assim, me amava. Foi quando comecei a chorar, não por vergonha, mas porque pela primeira vez na vida, senti que estava verdadeiramente visto. E mesmo assim, aceito. Então, algo começou a mudar. Bem no centro daquela luz, uma forma começou a surgir. Não foi repentino. Foi como o nevoeiro da manhã se abrindo devagar até revelar o topo de uma montanha. Por um momento, achei que fosse um anjo. Já tinha lido sobre eles. Já tinha escrito sobre eles. Já tinha beijado seus ícones com reverência. Mas aquilo era diferente. Era mais. Eu não precisei de explicações. Minha alma soube antes que meus pensamentos formassem qualquer palavra. Era Jesus. Não o Cristo das pinturas religiosas, nem o símbolo dos sermões ou da teologia. Não havia ouro ao redor, nem santos ao lado, nem nuvens sustentando seus pés. Ele não parecia estar em pé. Ele sustentava tudo ao redor. Ele era o centro, mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse tocado ou sentido. Sua presença preenchia tudo, como a música que preenche uma catedral. Não consegui ver seu rosto com clareza. A luz em torno dele era santa demais, intensa demais, mas eu não precisava. Seus olhos, mesmo encobertos por aquele brilho, me encontraram e me seguraram naquele olhar.
E ali, naquele instante, 3 coisas me invadiram de uma vez: amor, tristeza e santidade. O amor era absoluto, total, tão intenso que eu mal conseguia me sustentar diante dele. Não era carinho nem afeto, era ser conhecido por inteiro e ainda assim ser desejado. Me senti como uma criança, melhor ainda, como um filho perdido e, de repente, reencontrado. A tristeza que vi em seus olhos era profunda. Não era por ele, era por nós, pelo mundo, por mim. E eu entendi em um piscar de alma algo que 1000 sermões jamais teriam me feito compreender. Ele chora por sua igreja. E então, a santidade. Não aquela que cantamos nos hinos, nem a que tentamos definir em palavras. Era santidade em essência. Ela não estava apenas em Jesus. Ela era Jesus. Cada traço de sua presença declarava: separado, eterno, puro, intocável e, ao mesmo tempo, tão próximo. Diante daquela santidade, eu não tinha corpo para me ajoelhar, mas, se tivesse, meus joelhos teriam desabado ali mesmo. Minha alma se ajoelhou, meu espírito se lançou por terra. Eu tinha pronunciado seu nome milhares de vezes, tinha beijado seu ícone com lábios trêmulos. Passei décadas diante de seu altar, mas foi ali, naquele instante, que entendi: nunca, jamais, eu havia realmente ficado diante dele. Até agora, e nada me preparou para isso. Naquele instante, tudo o que eu acreditava, tudo o que eu praticava, tudo o que pensava entender, revelou-se apenas sombra daquilo que agora estava diante de mim. Ou melhor, de quem estava diante de mim. Ele não disse uma só palavra, mas eu o ouvi, mesmo sem som. Sua presença falava. Seu olhar dizia tudo. Não havia dureza, mas havia verdade. E diante dele não existia esconderijo. Nenhuma parte de mim permaneceu intocada. Era como se eu estivesse me desfazendo por dentro, camada por camada. Meu coração, aquele que eu achava ter entregue por completo a Deus, foi aberto, como um pergaminho sendo desenrolado. Ali estavam todos os pensamentos que eu havia enterrado. Julgamentos silenciosos, aquelas vezes em que, mesmo sem dizer nada, me coloquei acima dos outros. Tudo veio à tona, não como acusação, mas como luz. A presença dele não me envergonhou, me revelou. E pela primeira vez, consegui me enxergar como ele sempre me viu. Lembrei dos rostos. Um peregrino protestante que um dia me pediu oração e que eu recusei em meu coração porque ele não fazia o sinal da cruz como eu achava correto. Uma jovem católica que acendeu uma vela em nossa capela e que eu julguei em silêncio por seguir Roma. Um padre visitante alegre e espontâneo que pregava com paixão e que eu descartei por considerá-lo menos sério, menos disciplinado, menos santo. Por fora, fui educado. Não disse nada cruel, mas por dentro, tracei fronteiras. Desenhei divisões espirituais em nome de Jesus, limites que ele jamais me pediu para impor. E não foram apenas os outros que julguei. Eu mesmo me enchi de uma falsa santidade. Exaltei meu jejum, meu silêncio, minha pontualidade nas liturgias, como se fossem moedas sagradas. Quanto mais acumulava, mais acreditava estar comprando meu lugar no céu. Confundi obediência com valor. Equacionei quietude com superioridade. Tomei a disciplina como se fosse a própria devoção. Mas ali, naquela luz que tudo penetrava, eu compreendi. Eu conhecia sobre Jesus. Sabia suas palavras de cor, pregava suas parábolas, seguia a estrutura de sua fé. Mas eu não o conhecia. Não assim. Não como alguém real. Não como presença. Não como o coração que sofre, profundamente, pela mesma igreja que eu acreditava estar defendendo. Essa verdade me esmagou. Não como castigo, mas como uma revelação tão forte que derrubou tudo que eu havia construído dentro de mim. Meu orgulho não foi queimado, foi despedaçado. Silenciosamente, completamente, como vidro se estilhaçando contra a pedra. Não havia mais o que argumentar, nenhuma justificativa, mas eu quis fazer o bem. Eu sabia exatamente o que tinha feito. Tinha feito do meu silêncio algo mais alto do que a voz dele. Escolhi a segurança no lugar da entrega. Curvei-me à tradição, enquanto mantinha Jesus à distância. E ainda assim, naquele momento de ruína interior, algo me envolveu. Algo que eu sabia que não merecia. Misericórdia, não dita, não oferecida com gestos. Ela simplesmente estava ali, entre nós, silenciosa, paciente, esperando. Ele estava ali, firme, como se soubesse que aquele era o momento que eu precisava há muito tempo. Não os rituais,
não as regras, mas aquilo, ser desfeito pela presença de quem eu sempre disse que servia. E foi ali, no silêncio mais profundo, que eu me quebrei por completo. E pela primeira vez, não tive medo de estar quebrado. Então ele falou, não alto, não de forma impositiva, mas com uma voz que ecoou por dentro de mim como um trovão suave, que atravessava cada pedaço da minha alma. Você serviu em silêncio, agora precisa falar. As palavras não vieram com acusação ou raiva, mas com um peso que não dava para ignorar. Era um chamado, claro, direto, inescapável, e parecia até que o ar ao nosso redor havia mudado. Minha alma tremeu. Quis responder, dizer algo, qualquer coisa, mas eu nem sabia o que ele queria dizer com falar. Falar o quê? Eu tinha feito votos de silêncio, de humildade, de anonimato. Minha vida toda foi moldada pela crença de que quanto menos de mim houvesse, mais espaço haveria para ele. Mas ele já sabia de tudo isso. Antes mesmo que meus pensamentos ganhassem forma, seu olhar atravessou ainda mais fundo. A igreja está doente, ele disse, e sua voz se partiu. Não por fraqueza, mas por tristeza. Uma tristeza sagrada, infinita. E então imagens começaram a surgir na minha mente, como lampejos de uma verdade que eu nunca quis enxergar. Igrejas lotadas, mas vazias de presença. Sacerdotes mais preocupados com performance do que com a verdade. Comunidades divididas não por distância, mas por ego. Ícones de santos nas paredes, mas sem amor entre as pessoas. Vi cristãos julgando uns aos outros, brigando por rituais, ignorando a dor ao redor, enquanto se agarravam ao orgulho teológico como se fosse medalha de santidade. E então percebi, eu também fazia parte disso. Nunca tinha enxergado assim, mas agora era impossível desver. Eles falam de mim, Jesus disse, mas não se parecem comigo, defendem tradições, mas não carregam o meu coração. Meu corpo está ferido, e eles não tentam curá-lo. Senti falta de ar, mas não era por não conseguir respirar. Era a dor em sua voz. Aquela tristeza me esmagava. Ele não estava condenando a igreja. Estava sofrendo por ela, como um noivo vendo sua amada esquecer quem ela é. Então, ele me olhou de novo. Você precisa contar a eles o que eu te mostrei. Eu não me sentia digno, nem capaz. Eu era apenas um monge, não um profeta. Mas naquele instante, eu entendi. Aquilo já não era mais sobre o meu silêncio. Era sobre a voz dele. E eu estava sendo chamado a carregá-la. Ele não se moveu, mas de repente, tudo ao nosso redor começou a mudar. Era como se o véu entre esse mundo e outro estivesse sendo puxado, e eu fosse convidado a enxergar, não com meus olhos, mas com os dele, não através de doutrina ou tradição, mas através do olhar daquele que sangrou por cada alma que ousou pronunciar seu nome. E o que vi me despedaçou outra vez. Vi igrejas, milhares, surgindo da terra como torres, algumas ricamente adornadas com ouro e ícones, outras iluminadas por holofotes e palcos, algumas antigas de pedra, sólidas como castelos, outras modernas, sofisticadas, reluzentes, ortodoxas, católicas, protestantes, pentecostais, batistas, anglicanas, evangélicas, sem denominação, nomes, rótulos, bandeiras, fronteiras, todas dizendo representar a ele, todas alegando conhecer a verdade. E ainda assim, todas separadas. Os muros não eram visíveis aos olhos humanos, mas, espiritualmente, eram reais e devastadores. Então, vi as pessoas. Bispos debatendo em conselhos secretos, sacerdotes sussurrando condenações pelas costas, pastores zombando uns dos outros do alto de seus púlpitos, fiéis traçando linhas de batalha sobre doutrina, estilos de culto, calendários litúrgicos, vestes, idiomas, todos dizendo seguir a Cristo, mas incapazes de caminhar juntos. E os ecos começaram. Eles não pregam o evangelho completo. São hereges, adulteraram a fé, removeram a verdade. Eu ouvia tudo: o desprezo, a desconfiança, o orgulho teológico. Cada grupo com seus defensores, seus guerreiros da verdade, seus guardiões da fé. Mas nenhum se parecia com Jesus. Não com o Jesus que estava ali ao meu lado. Não com o que lavou pés e partiu o pão com traidores. Vi líderes sendo exaltados, não para elevar o reino, mas para elevarem a si mesmos. Homens com vestes sagradas, ternos impecáveis, microfones em punho. Alguns até começaram com o coração certo, mas aos poucos
Se deixaram seduzir por influência, aplauso, controle. Seus sermões não eram moldados pelo Espírito, mas por estratégia. Eram marcas, não altares. Eram seguidos, citados, idolatrados. Mas muitos já não seguiam a ele. E então vi Jesus. Vi o que tudo aquilo causava a ele. Ele não apontava dedos, não gritava, não virava as costas. Ele chorava. A dor em sua presença era espessa, quase palpável. Não era de decepção. Era a dor da traição, não por inimigos, mas por amigos, por aqueles que carregavam seu nome e esqueceram seu coração. Foi aí que entendi. A divisão não era apenas um problema na igreja, era uma ferida nele. E eu vi seu corpo, não simbólico, real, rasgado, os braços arrancados do tronco, as pernas puxando em direções opostas. Ele, dividido, dolorosamente, como se cada separação entre nós fosse uma ferida viva nele. A cabeça sangrava, o corpo rasgado, como se cada nova divisão, cada orgulho que separava cristãos uns dos outros, abrisse ainda mais a ferida. Cada vez que um cristão desprezava outro em silêncio, mais uma laceração surgia. Cada sermão arrogante, cada briga virtual, cada comentário ácido disfarçado de argumento teológico, tudo feria, tudo dilacerava ainda mais aquele que se entregou por todos. E mesmo assim, ele amava. Continuava ali, bem no meio do caos, oferecendo-se de novo, oferecendo unidade, paz, seu próprio coração. Mas quase ninguém o olhava. Estavam ocupados demais, olhando uns para os outros. Vi católicos acusando protestantes de rebeldia, protestantes acusando católicos de idolatria, ortodoxos proclamando serem os únicos verdadeiros, ao mesmo tempo em que viravam as costas para os outros, carismáticos zombando dos tradicionais, tradicionalistas ridicularizando os que demonstravam emoção. Cada grupo dizendo proteger Jesus, enquanto o feriam ainda mais com o próprio orgulho. E então, ouvi sua voz, num sussurro. Todos dizem que me pertencem, mas não conseguem me enxergar uns nos outros. Essas palavras me partiram por dentro, porque eu também fiz isso. Passei a vida defendendo minha tradição, protegendo a ortodoxia, preservando a santidade dos ritos. E no meio disso tudo, desviei o olhar do restante do corpo dele. Acreditei que proteger a igreja significava me afastar de tudo que fosse diferente. Mas agora, eu via. A igreja não é minha para ser protegida. Ela é dele, e é ele quem deseja curá-la. E essa cura começa com amor, não com concessões, não com teologias diluídas, mas com um amor que enxerga Cristo no outro, mesmo quando não há acordo. Um amor que se inclina, que escuta, que se arrepende. Quando a visão começou a desaparecer, minhas mãos tremiam. Eu tinha visto a igreja, não como ela pensa que é, mas como ele a vê. Linda, sim, cheia de luz, sim, mas sangrando, quebrada, dividida. E foi ali que compreendi o que ele quis dizer quando disse: "Você precisa falar, porque o corpo está rasgado." E o tempo do silêncio acabou. A imagem mudou mais uma vez. As cenas das igrejas divididas se dissiparam como névoa. E então apareceu uma única figura, imediatamente reconhecível. Vestia branco. Estava de pé diante de uma multidão que se estendia até onde a vista alcançava. Pessoas estendiam as mãos para tocá-lo. Algumas choravam, outras balançavam bandeiras. Muitas se ajoelhavam, segurando cartazes, usando símbolos. E ali, no meio de tanta gente, ele permanecia, o mesmo que chorou por sua igreja, agora esperando que ela volte a reconhecê-lo, não só no céu, mas nos olhos do próximo. O nome dele era sussurrado com reverência, como se cada prece fosse mais adoração do que respeito. Era o Papa Francisco. Eu reconheci seu rosto de imediato. Mesmo em nosso mosteiro isolado, seu nome circulava com frequência. Para alguns, um herói da reforma, para outros, um homem que cede demais. Mas naquela visão, ele não era teólogo, nem político, era apenas um homem cansado, um homem carregando um fardo que poucos conseguiriam entender. E ao meu lado, Jesus o observava, não com raiva, mas com tristeza, uma tristeza profunda, não nascida de traição ou ódio, mas de amor. Um amor ferido pela dor. Jesus não o julgou, não apontou o dedo. Em vez disso, me mostrou algo muito mais preocupante. Não a falha do Papa, mas a idolatria do povo. Eles adoram o cargo, disse Jesus com a voz baixa.
Não testam mais as palavras pelo meu espírito. Seguem as vestes, não o pastor. Olhei mais de perto e vi. As pessoas já não estavam buscando a voz de Cristo. Estavam presas à voz de um homem. Acreditavam que em cada palavra ele falava em nome de Deus. E ao fazer isso, pararam de buscar a Deus por si mesmas. Agora eu entendia por que Jesus chorava. Não era apenas sobre o Papa, nem apenas sobre a Igreja Católica. A visão se alargou mais uma vez, e eu vi outros líderes, pastores de megatemplos em palcos reluzentes, profetas carismáticos em estúdios luxuosos, bispos sentados em tronos elaborados, influenciadores com milhões de seguidores. Uns vestiam túnicas, outros jeans de grife. Alguns pregavam arrependimento, outros prometiam prosperidade. Mas em todos os casos, as pessoas nem sempre se reuniam para adorar Cristo. Reuniam-se para admirar os homens. Jesus voltou a me olhar. Até homens bons podem virar ídolos. Eu nunca pedi celebridades, pedi servos. E então, ele me mostrou o coração de alguns desses líderes. Muitos começaram bem, humildes, sinceros, apaixonados. Mas com o tempo, os aplausos abafaram aquela voz suave do Espírito. Começaram a diluir a verdade para evitar ofensas. Moldavam sermões para a marca, não para a transformação. Oravam menos, postavam mais. Temiam perder influência mais do que temiam ao próprio Deus. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Nunca acontece. Veio aos poucos, na acomodação, no conforto, na escolha da plataforma em vez da presença. E o povo os seguia. Citavam mais seus pastores do que as Escrituras. Confiavam mais nos bispos do que na palavra. Esperavam ansiosamente pelo sermão de domingo, mas não buscavam Deus em segredo. A lealdade deles já não era mais ao pastor, era aos pastores. Você está vendo? Perguntou Jesus. Eu assenti, lentamente, com o coração pesado. Sim, eu via, e não só nos outros. Vi isso na minha própria tradição. Monges sendo exaltados além de sua humanidade. Padres reverenciados mais do que a presença de Deus. Bispos mais temidos do que amados. Eu tinha testemunhado, aceitado, até admirado. Mas ali, diante dele, tudo isso se despedaçava. Diante de Cristo, tudo ganhava um novo contorno. Distorcido, perigoso, irreconhecível. E ainda assim, o coração dele se partia. Não por condenação, mas por compaixão. Quando o meu povo exalta homens mais do que a mim, ele cai, ele disse. E quando os líderes esquecem que são servos, as ovelhas se dispersam. Foi então que ele me mostrou algo que jamais esquecerei. Vi uma pequena igreja, simples, silenciosa. Um padre humilde, de pé diante de um altar de madeira. Sua voz tremia enquanto falava, não como quem busca impressionar, mas como quem carrega uma verdade. Havia poucos fiéis, de olhos fechados, mãos erguidas. Não para exibição, mas em reverência. E ali, o Espírito de Deus estava. Denso, santo, vivo, é aqui que eu habito, sussurrou Jesus. Não na fama, não nos palcos, mas na verdade. Aquilo me desmontou. Não porque eu rejeitasse a igreja, mas porque finalmente enxerguei o quanto nos desviamos. A fé não acabou, mas deixamos de testar os caminhos. Continuamos amando a Deus, só que passamos a amar mais a segurança. Continuamos seguindo Jesus, só que, com o tempo, nos acostumamos a seguir homens também. E ele ainda chamava, ainda esperava, ainda desejava ser seguido de verdade. A próxima visão chegou com um peso que eu não esperava. Havia um silêncio estranho, quase incômodo. Me vi dentro de uma igreja grande, moderna, polida. O chão brilhava. As paredes exibiam telas enormes com versículos e frases de efeito. Os assentos estavam ocupados, mas os olhares estavam em outro lugar, nos celulares, nas preocupações. Os rostos calmos, mas vazios. Ouvia a música, alta, impecável. As melodias perfeitas, as vozes em harmonia absoluta. As luzes dançavam com o ritmo, iluminando um palco que mais parecia um show do que um altar. As letras falavam de entrega, mas eu não via ninguém se entregando. Então, o pregador surgiu. Roupas modernas, tom confiante e descontraído. Contava piadas, histórias, dava palavras de encorajamento, mas não mencionava o pecado. Não havia convite ao arrependimento, nenhum confronto com a verdade, apenas conforto, apenas alívio. E o povo sorria, concordava, aplaudia, mas Jesus
Jesus estava ao meu lado, em pé, observando, chorando. Eles querem o meu nome, disse ele em voz baixa, mas não o meu coração. Essas palavras não vieram em grito, mas caíram dentro de mim como um trovão. Um chamado, um lamento, um alerta, porque no fundo eu sabia, ele estava certo, não dava mais para negar. Olhei de novo para aquela congregação. As pessoas usavam cruzes no pescoço, levantavam as mãos nos momentos certos, mas os corações estavam distantes. Alguns seguravam suas Bíblias fechadas no colo, outros apenas moviam os lábios acompanhando as letras no telão, mas suas mentes vagavam por outros lugares. Aquilo não era adoração, era hábito, costume vazio. E então meus olhos foram além daquele único prédio. Vi igreja após igreja, cidade após cidade, crescimento, expansão, estratégias de marketing, estruturas milionárias, mas espiritualmente uma multidão rasa, distraída, desconectada. Vi sermões editados para evitar ofensas, pregadores evitando verdades difíceis para manter os bancos cheios, líderes de louvor mais preocupados com performance do que com oração, igrejas se promovendo como marcas, correndo atrás de influência em vez de intimidade. E por trás de tudo isso, Jesus, de pé, esquecido, ignorado, rejeitado. Eis que estou à porta e bato, sussurrou ele. Naquele instante, entendi. Ele não estava falando com descrentes, estava falando com a própria igreja. Vi reuniões de oração vazias, enquanto as equipes de marketing estavam lotadas. Vi mais energia sendo gasta no som do que na alma. Vi líderes mais preocupados com números do que com discípulos. Não tinham abandonado Jesus abertamente. Só o haviam substituído por algo mais conveniente, algo mais limpo, algo que não exigisse morrer para si mesmo. Eles cantam para mim, disse ele, mas não me conhecem. Constroem prédios em meu nome, mas não constroem altares. Falam de bênção, mas rejeitam a cruz. O silêncio entre nós dizia mais do que qualquer sermão. Aquilo não era ódio, era tristeza. A igreja não havia virado as costas para Jesus, apenas o transformou em uma opção, não mais no centro. E então, a cena mudou de novo. Tudo ficou mais lento. As luzes sumiram. Os palcos desapareceram. O chão brilhante deu lugar a um piso de pedra dura. Me vi em uma sala pequena, mal iluminada. As paredes de pedra, cantos iluminados apenas por lamparinas de óleo. Um grupo de crentes sentados bem juntos. Homens, mulheres, crianças, todos apertados em oração. As roupas eram simples, os rostos marcados pelo tempo, mas os olhos ardiam com algo que eu não via em nenhuma daquelas igrejas modernas. Fome, mas não por entretenimento, nem por conforto. Fome por Deus. As orações não eram decoradas, nem ensaiadas. Brotavam do coração como uma enxurrada rompendo a represa. Eles choravam abertamente, não de tristeza, mas de reverência. Não era show, era desespero, desejo profundo de estar perto, de ser fiel, de carregar o nome de Cristo, custasse o que custasse, e custava. Vi um homem chegando atrasado, roupas rasgadas, rosto machucado, sangrando. Tinha apanhado por se recusar a negar a fé. Mas ninguém o cercou com pena. Eles se levantaram, colocaram as mãos sobre ele com gratidão e louvaram. Louvaram como quem sabe que servir a Cristo vale tudo, porque Ele é tudo. Eles agradeciam a Deus pela fé que os sustentava e consideravam o sofrimento como motivo de alegria. Partiam o pão não como um rito decorado, mas como quem partilha a própria sobrevivência. Dividiam o pouco que tinham, queijo, azeitonas, pedaços de pão seco, e ainda assim davam graças como se estivessem diante de um banquete. Lembravam de Jesus não apenas com palavras, mas no jeito como cuidavam uns dos outros. Não havia títulos, nem disputas, só fé, só unidade, só amor. E então, ouvi a voz dele. Foi assim que minha igreja já foi um dia. Jesus estava ali ao meu lado, e dessa vez não observava com tristeza, mas com uma espécie de orgulho sagrado. Não orgulho pelo sofrimento deles, mas pela sinceridade, pela pureza, pela fidelidade. Eles não estavam tentando impressionar ninguém. Eles eram a igreja, viviam a fé, mesmo sem instrumentos, apenas com vozes trêmulas. E o céu respondia. A teologia não era perfeita, mas os corações estavam cheios. Seus encontros eram proibidos, mas sua coragem era imbatível. E eu chorei, porque percebi que, em algum ponto da caminhada, nós trocamos tudo isso.
Substituímos intimidade por estrutura, entrega por planejamento, amor por apresentação. Mas, mesmo assim, Jesus não estava com raiva. Ele estava nos chamando de volta ao que já fomos, de volta ao que ainda poderíamos ser. A visão mudou mais uma vez. Diante de mim, vi dois caminhos se abrindo, ambos com o nome Avivamento. À primeira vista pareciam iguais: multidões, música, movimento, vozes erguidas, mãos levantadas. Mas ao olhar mais de perto, a diferença ficou evidente. Um deles brilhava com luzes, barulho e espetáculo. O outro ardia com fogo. Um fogo santo, cru, que consumia. Jesus me olhou e disse: nem tudo o que cresce está vivo. Foi então que vi com clareza o primeiro caminho, aquele que muitos estavam chamando de avivamento. Estava em toda parte. Grandes eventos, estádios lotados, pregadores no centro das atenções. As mensagens eram cheias de positividade, empoderamento, afirmações. A música mexia com as emoções. A atmosfera era elétrica, mas por baixo de tudo havia vazio. Era largo, mas raso, barulhento, mas sem essência. A convicção foi substituída pela conveniência, o arrependimento por palavras reconfortantes. E os mestres, bem vestidos, eloquentes, carismáticos, mas sem verdade, prometiam milagres, sem cruz, obediência sem renúncia, bênção sem entrega. Era isso que muitos queriam ouvir, e se agarravam a essas mensagens como se fossem boias em alto mar, sedentos por esperança, mas sem vontade de abandonar o pecado. Vi sermões que usavam o nome de Jesus, mas negavam sua autoridade. Falavam de amor, mas não de santidade. Inspiravam, mas não transformavam. Jesus olhava em silêncio. Seu rosto não expressava raiva. Era dor, uma tristeza profunda. Eles querem um avivamento, mas sem cruz. E então vi o segundo caminho, mais discreto, escondido. Ele não começava em palcos, mas em lugares secretos, pequenas casas, quartos simples, pessoas quebradas de joelhos. Não havia fumaça artificial, nem telões de LED. Só oração, só fome, só corações se derramando diante de Deus. E o fogo, o fogo, não era emoção, era purificação. Não era vistoso, era real, forte, quebrador. Esse era o verdadeiro despertar. Chegava com lágrimas, não com aplausos, com arrependimento, não com entretenimento. Vi viciados largando as drogas, inimigos se abraçando em perdão, pastores confessando pecados há muito escondidos, adoração sem instrumentos, só vozes trêmulas que atravessavam os céus. Não parecia impressionante, mas fazia o céu estremecer. É aqui que estou, disse Jesus, nos humildes, nos rendidos, nos pequenos. Então vi o fruto de cada um desses caminhos. Do primeiro veio o orgulho, a divisão, o esgotamento espiritual. Quando a música cessava, a fé também desaparecia. As pessoas se afastavam, desiludidas, confusas, tinham construído tudo sobre areia, e a multidão se dispersava. Mas do segundo brotava o eterno. Corações antes duros se tornavam sensíveis. Famílias inteiras eram restauradas, comunidades inteiras transformadas, igrejas frias voltavam a arder em oração. Não havia celebridades, nem manchetes, mas havia poder. Milagres aconteciam, não como espetáculo, mas como resposta à obediência verdadeira. Esse avivamento não vinha por marketing, vinha por quebrantamento. Não se espalhava pelas redes sociais, espalhava-se através das lágrimas, da entrega. E eu vi o remanescente, uma tropa escondida, nada refinada, nem barulhenta, nem perfeita, mas pura. Homens e mulheres que vieram do deserto, esquecidos pelo mundo, mas conhecidos pelo céu. Não eram famosos, mas eram dele. Jesus me olhou de novo e disse: eles não serão guiados por aplausos, serão guiados pelo meu Espírito. E foi aí que algo se firmou dentro de mim, um entendimento profundo. Um avivamento real não começa quando multidões se reúnem. Começa quando pessoas se lançam com o rosto em terra. Ele não nasce nos palcos. Ele nasce nos quartos de oração, que não é sustentado por empolgação, é sustentado por santidade. A visão então silenciou, mas o peso do que eu tinha visto permaneceu, como uma montanha sobre mim. Jesus se virou mais uma vez, seu rosto sério, os olhos carregando a dor de séculos. O meu corpo está rasgado. Você precisa ajudar a curar isso. Foi o que ele disse. Mas não veio como uma ordem, veio como um clamor.
Não era um discurso político, nem um plano estratégico. Era o grito de um Salvador ferido, ainda esperando que sua noiva volte a ser inteira. E ali eu entendi. Não se tratava de doutrina, liturgia ou estilos musicais. Era sobre amor. Passei minha vida toda protegendo as fronteiras da minha tradição, defendendo a verdade, preservando a pureza. Acreditava com toda sinceridade que a separação mantinha a santidade, que traçar linhas claras ajudava a manter a igreja fiel. Mas ali, diante daquele que todos dizemos seguir, eu vi a verdade que me escapava. Unidade não é uniformidade. Unidade é amor, mas não um amor fraco, sentimental. Não aquele que finge não ver diferenças ou que nega convicções. É um amor que ouve, que acolhe, que chora por comunhões partidas. Um amor que se estende através dos abismos, não para vencer debates, mas para alcançar corações. Vi relances de igrejas, católicas, protestantes, ortodoxas, onde os crentes se reuniam não para argumentar, mas para orar. Vi um pastor carismático lavando os pés de um padre tradicional. Vi um ancião batista abraçando uma freira católica, lágrimas escorrendo dos dois rostos. Ninguém abandonou sua teologia, mas todos abandonaram seu orgulho. E ali, naquele espaço rendido, a presença de Deus se derramou. Eles saberão que vocês são meus, Jesus disse. Não pelo quanto vocês estão certos, mas pelo quanto vocês amam. Essas palavras me atingiram fundo. Sempre acreditei que a verdade por si só se provaria, que se defendêssemos nossa posição, mais cedo ou mais tarde, os outros viriam. Mas Jesus não estava pedindo que deixássemos a verdade de lado. Ele estava nos chamando para vivê-la. Porque a verdade, sem amor, não é verdade, é arma. E amor, sem verdade, não é amor, é engano. Ele nos chamava para os dois, para carregarmos o peso da convicção com a postura da humildade, para falarmos a verdade com amor, não para vencer, mas para curar. Foi então que entendi o que o inimigo sempre temeu. Não uma igreja uniforme, mas uma igreja unida. Uma família de crentes que parou de construir muros e começou a erguer pontes, que largou as pedras e estendeu as mãos. Uma igreja que sangra junto, louva junto, chora junto e ama como uma só. Essa era a igreja pela qual Jesus voltaria. E ele estava me pedindo para contar isso ao mundo. De repente, a visão mudou outra vez. Dessa vez, de forma mais brusca. Diante de mim, abriram-se dois caminhos. À esquerda, um nevoeiro espesso, frio, silencioso. Eu conseguia ver igrejas dentro daquela névoa, sumindo aos poucos, confusas, distraídas. Os sermões ainda eram pregados, os cânticos ainda entoados, mas não havia vida neles. Apenas movimento, apenas rotina. Tudo coberto por uma apatia que parecia poeira sobre móveis esquecidos. À direita, fogo. Não era caos, nem destruição. Era um fogo santo, vivo, controlado, sagrado. Vi igrejas ardendo em arrependimento, em oração, em poder. Não eram perfeitas, mas eram puras. Não eram barulhentas, mas estavam vivas. Pessoas de joelhos. Líderes clamando em humildade. Comunidades inteiras sendo curadas, de dentro para fora. As duas visões se estendiam, além do que meus olhos podiam alcançar. E entre elas, flutuando no ar como uma chama viva, estava uma palavra. Escolha, não destino, não profecia. Escolha. Jesus estava ao meu lado, sua voz firme, mas carregada de dor. Isso não é o que precisa acontecer, disse, apontando para o nevoeiro. É o que pode acontecer. Então voltou-se para o fogo. E isso é o que pode ser, se eles me escolherem outra vez. Foi ali que compreendi. O futuro da igreja não está selado. Ele será moldado pelas escolhas de cada crente, pelas orações feitas em segredo, não apenas pelos sermões públicos, por homens e mulheres comuns que preferem obedecer a se acomodar, por uma igreja disposta a deixar o orgulho de lado e tomar a cruz mais uma vez. Diga a eles, ele disse, a hora é agora. E com isso, a visão começou a desaparecer. Senti antes de ver uma espécie de puxão, suave, mas firme, como a maré que retorna à praia. A luz ao meu redor foi se apagando, não como quem some, mas como uma cortina que se fecha devagar. Olhei para Jesus uma última vez. Ele não disse mais nada, mas os olhos dele queimavam dentro de mim, não com julgamento, mas com fogo, com urgência santa, com propósito eterno. Então,
Eu caí, não em terror, mas em movimento, através da luz, do silêncio, de camadas que nem sei descrever. Meu espírito foi ficando pesado, como se estivesse sendo depositado de volta no barro da terra. O peso do mundo retornou ao meu corpo. Depois, a escuridão, a dor e o ar. Meus olhos se abriram piscando sob luzes fluorescentes e o som suave de máquinas apitando. Eu estava em um leito de hospital. Frio, fios colados ao peito, a cabeça enfaixada. Cada movimento doía, mas eu estava vivo. Por pouco, uma enfermeira levou um susto ao me ver acordar. Saiu correndo, chamando por um médico. Outros vieram, passos, vozes, luzes piscando. Mas tudo isso parecia distante, como sons atrás de um vidro, porque algo dentro de mim ainda estava lá, ainda naquele lugar, ainda naquela luz. Mesmo ouvindo sua voz ecoar dentro de mim, carregando o peso do que eu tinha visto, não parecia que eu tinha voltado, parecia que eu tinha sido enviado. Quando o médico falou comigo, assenti com a cabeça, mas quase não ouvi nada. Disseram que eu estava inconsciente há dias, que tinha rachado o crânio numa pedra, que pela queda era para eu ter morrido, mas eu não morri, porque Jesus ainda não tinha terminado comigo. Fiquei ali, encarando o teto, tremendo. Não de medo, mas de reverência, de fogo. Era como se minha alma tivesse sido marcada com ferro em brasa. A visão ainda queimava em mim. As palavras dele, a dor dele, o chamado. Você viu, agora fale. Eu não sabia como, nem para quem, mas havia uma coisa que eu sabia com certeza. Eu não podia mais me calar. Quando já conseguia caminhar com alguma força, os irmãos do mosteiro vieram me visitar. Entraram no quarto como sempre faziam, em silêncio, com reverência, roupas familiares, rostos familiares, homens com quem dividi orações por décadas. Alguns estavam visivelmente aliviados por me ver acordado. Outros pareciam inseguros, sem saber se deviam se alegrar ou manter cautela. Perguntaram o que eu lembrava. E eu contei. Falei devagar no início, da queda, da luz, de Jesus, depois das visões, da igreja dividida, do corpo ferido, da adoração deslocada, do fogo, da neblina, da escolha. Não exagerei, não inventei detalhes. Apenas disse o que vi, exatamente como aconteceu. Quando terminei, o quarto mergulhou em silêncio. Mas não era o silêncio que amávamos no mosteiro, aquele cheio de oração e sacralidade. Era um silêncio desconfortável, um silêncio de homens que não sabiam o que dizer. Alguns apenas acenaram com a cabeça, educadamente. Outros sussurraram palavras como notável ou profundo, mas eu sentia no ar a tensão, a dúvida, a inquietação. Um dos irmãos finalmente murmurou: "Talvez tenha sido apenas um sonho, padre. O trauma pode pregar peças estranhas." Eu não discuti, só o encarei e disse: "Eu vi Jesus." E ele me mostrou a dor dele. Naquele momento percebi, essa mensagem teria um preço. Minha vida sempre foi tranquila. Eu era respeitado, mesmo sem ser conhecido, vivendo em segurança. Mas o fogo que Jesus havia acendido em mim não se importava com segurança. E agora, eu carregava uma verdade pesada demais para suportar sozinho. Uma verdade que seria incômoda demais para muitos corações aceitarem. Eu amava aqueles homens, mas ali entendi que nem todos estariam prontos para ouvir. Quem caminha com você, corre com você, especialmente quando Deus decide mudar sua rota. Voltei para o mosteiro, mas o silêncio já não cabia mais em mim. As visões me acompanhavam como algo sagrado. Em cada oração, eu ouvia ecoar as palavras dele: "Você precisa falar." E toda vez que olhava para a cruz, não via apenas o Cristo crucificado. Via o Cristo ferido de novo, ferido pela divisão da própria igreja. Então comecei. Reuni um pequeno grupo de monges, aqueles de coração mais sensível, mais aberto. Alguns choraram enquanto eu falava. Um deles me perguntou: "E agora? O que fazemos?" Minha resposta foi simples: a gente se arrepende, a gente ama, a gente para de defender muros e começa a construir pontes. Logo surgiram convites, inesperados, quase estranhos. Uma pequena igreja protestante da vila vizinha ouviu sobre minha história e me chamou para falar. Hesitei. Nunca havia pregado fora do contexto ortodoxo, mas lembrei da voz dele. E fui. Eles não me receberam por ser ortodoxo, me receberam porque eu tinha visto Jesus. Não falei sobre denominações, falei sobre ele, sobre os olhos dele, a dor dele, o chamado, e a sala se abriu em lágrimas.
não por causa de eloquência, mas porque algo real estava sendo despertado, algo que muitos não sentiam fazia tempo. Logo vieram mais convites. Retiros católicos, grupos pentecostais, círculos de oração carismáticos. Me vi em lugares que não se pareciam em nada com nossos mosteiros. Gente que adorava de outro jeito, que orava alto, que dançava, que levantava as mãos. Aquilo, em outro tempo, teria me deixado desconfortável, mas agora eu via corações famintos pelo mesmo Jesus que me havia desmontado. Nem todos me acolheram. Alguns líderes ortodoxos se distanciaram. Outros me chamaram de exagerado, imprudente, até ecumênico demais. Mas eu não os culpei. O que eu vi não era organizado. Não cabia em categorias. Mas mesmo assim continuei falando. Em todo lugar a mensagem era a mesma. Arrependam-se. Amem. Unam-se. Sigam a Cristo. Eu dizia, Jesus não vai voltar por uma igreja fragmentada. Ele virá por uma noiva unida. Alguns aplaudiam, outros choravam. Alguns se levantavam e iam embora. Mas eu continuava, porque eu tinha visto aquele que ainda espera que seu povo se lembre de quem é. E eu sabia, aquilo era só o começo. A verdade, mesmo dita com amor, costuma ter um preço. E não demorou para a resistência aparecer. Sussurros por trás de portas, cartas discretas de líderes religiosos, convites cancelados sem explicações. Eu não tinha atacado a igreja. Não condenei ninguém, mas fui tratado como uma ameaça, não por estranhos, mas pelos guardiões dos portões. Alguns me acusaram de emocionalismo, outros disseram que eu havia me desviado da segurança da ortodoxia. Um chegou a insinuar que eu estava caindo na confusão protestante. E doeu. Não por ego, nem por busca de aprovação. Doeu porque eu amava aqueles homens. Eu tinha orado com eles, jejuado ao lado deles. Eu confiava neles, homens com quem dividia a vida, a fé e os jejuns. Mas bastou eu contar o que vi, e muitos viraram as costas. Portas se fecharam. Reuniões foram evitadas. Alguns me olhavam com pena, como se eu fosse só mais um velho monge que perdeu a lucidez depois de uma queda. Mas eu sabia, eu não tinha perdido nada. Eu tinha ganhado algo, algo sagrado, algo pesado. Um fogo. Era diferente de tudo que eu já havia sentido. Não era empolgação, nem emoção. Era um chamado, uma urgência divina que me impedia de voltar para o silêncio de antes. Toda vez que tentava me esconder, encolher, voltar à vida tranquila que um dia amei, eu ouvia de novo a voz dele. Você viu? Agora diga a eles. E então, eu continuei. Continuei falando a verdade mesmo quando as salas ficavam menores, mesmo quando os olhares se enchiam de desdém, mesmo quando antigos amigos deixaram de escrever. Eu não fazia aquilo por rebeldia, nem por provocar. Fazia porque vi as feridas no corpo de Jesus e não conseguia mais fingir que não vi. Muitas noites chorei sozinho na cela, perguntando a Deus por que Ele me escolheu. Por que não escolheu um pregador eloquente, um líder famoso? Mas o fogo dentro de mim nunca respondia a essas perguntas. Ele só me lembrava, a verdade sempre terá um custo, mas o silêncio custaria ainda mais. Certa noite, enquanto orava, ele veio. Não em visão, em presença. Uma presença tão intensa que mal consegui respirar. Jesus estava ao meu lado e disse apenas uma frase: deixa-me te mostrar como minha noiva foi criada para ser. E então, eu a vi, a igreja. Não como ela é, mas como foi sonhada. Radiante, viva de adoração, vestida de humildade, braços abertos, olhos fixos no céu. Suas mãos curavam os doentes, levantavam os pobres, abraçavam os esquecidos. Sua voz balançava nações, não com política, mas com oração. Ela era unida, inteira, não perfeita, mas linda. Ela era dele, mas, como uma pintura manchada por fumaça, a imagem começou a escurecer. O orgulho entrou sorrateiro. A divisão foi rasgando as costuras. Suas vestes se romperam, manchadas pelo sangue das próprias disputas. Seus cânticos viraram debates. As mãos que curavam se fecharam em punhos. Ela virou contra si mesma. E então eu ouvi a voz dele, carregada de tristeza. Vocês transformaram minha noiva em um campo de batalha. Essa frase me rasgou mais do que qualquer outra. Vi pastores lutando por território, não por almas. Vi igrejas se processando, cristãos atacando cristãos. Vi cristãos zombando uns dos outros nas redes sociais em nome da verdade. Vi a unidade sendo descartada para proteger marcas.
Vi o mover do espírito sendo sufocado pelo ego, e então ouvi a voz dele, trêmula, mas cheia de um desejo santo, um clamor que não vinha de um rei exigindo algo, mas de um noivo chamando por sua amada. Eu quero ela de volta. E eu chorei, porque percebi que, mesmo sem perceber, eu também havia participado da guerra. Eu também tracei minhas linhas, também atirei, mesmo que em silêncio, acreditando estar defendendo a justiça. Mas agora eu via o que isso custou a ele. A partir daquele momento, a mensagem mudou. Deixou de ser apenas um alerta, tornou-se um apelo, um pedido de reconciliação, um chamado para que a noiva se lembre de quem ela é, para que solte as armas, para que volte a ser uma só. E é isso que carrego agora. Não como um sermão, mas como um peso. Não como missão, mas como mandado. Ele quer a sua noiva de volta, e eu não vou parar de falar até que ela o ouça de novo. No silêncio que veio depois, Jesus me deu uma última visão. Não da igreja como um todo, mas daqueles que a lideram. Vi púlpitos erguidos muito acima do povo, fama disfarçada de ministério. Líderes que um dia foram servos, agora cercados como reis. Alguns adorados, outros temidos, mas muitos já não apontavam para Jesus. Estavam ocupando o lugar dele. E então sua voz veio, baixa, firme, carregada de uma tristeza antiga. Nenhum homem está acima de mim. Não havia raiva, só dor. Uma dor profunda. Não sigam homens, sigam a mim. Ele não estava rejeitando a liderança. Estava chamando-a de volta, para a pureza, para o serviço, para a humildade. Vi bispos, pastores, padres, profetas. Muitos deles haviam começado com sinceridade, mas com o tempo, a fama virou identidade. A autoridade se tornou controle. Pregavam Cristo, mas viviam em busca de reconhecimento. E o povo seguia, cego, trocando intimidade com Jesus por lealdade a um homem. Até os mais ungidos devem se curvar, ele disse. Até os mais reverenciados precisam se arrepender. A idolatria religiosa estava em todo lugar, não só nas catedrais, mas também nas conferências. Não só em Roma, mas nas tendas dos avivamentos. O nome de Jesus era citado, mas o coração de Jesus, muitas vezes, estava ausente. Mesmo assim, ele não gritou, não acusou, ele chorou, porque ele sabe. Quando os líderes caem, rebanhos inteiros se dispersam. Quando buscam aplausos, as ovelhas passam fome. Quando pregam só metade do evangelho, o mundo não recebe evangelho algum. Essa não era uma mensagem de revolta. Era um chamado a realinhamento, um lembrete sagrado. Nenhum líder, nenhuma denominação, nenhum cargo está acima de Cristo. O véu foi rasgado para todos, e o Espírito ainda fala a todos, se estivermos dispostos a ouvir. Eu não pedi essa mensagem, não fui atrás disso, mas agora ela vive em mim, não como uma lembrança, mas como um fogo que se recusa a se apagar, não importa o quanto o ambiente esfrie. E é por isso que digo isso agora, com toda a urgência, ternura e temor que carrego no peito. Igreja, ouve a minha alma. Volta, mas não volte para os palcos, nem para os debates, nem para o conforto seguro dos teus próprios muros. Volta para Jesus. Caminhei por mosteiros antigos, ouvi cânticos que ecoam há séculos em catedrais silenciosas. Já estive em ginásios transformados em templos e dobrei os joelhos em chão de terra, ao lado de camponeses que não têm nada além da fé. Vi beleza em cada expressão, mas também vi as rachaduras. E mais importante que tudo isso, vi o rosto dele, e ele ainda está esperando. Ele não está pedindo uniformidade, não está chamando para fusões de instituições ou para a reinvenção de movimentos. Ele está chamando para o amor, amor de verdade, amor que custa, aquele que escuta, que perdoa, que não se assusta com a verdade, mas também não a transforma em arma, amor que lava os pés em vez de apontar o dedo. Ele está nos chamando à unidade, não à mesmice, mas à verdadeira união. Uma noiva, não um empreendimento. Uma família, não facções. Ele está chamando os líderes de volta ao altar, os crentes de volta aos joelhos. Está chamando as igrejas a derrubarem os muros que ergueram, ironicamente, em seu nome. Ainda há tempo, o fogo ainda não se apagou. Ainda há um remanescente, aqueles que oram em segredo, que jejuam sem mostrar, que carregam nos ossos a dor e a esperança de um avivamento. Ele vê vocês. Vocês não estão sozinhos. São parte de algo sagrado, algo que está surgindo, algo real.
mas a janela está se fechando. O mundo está mais escuro. E enquanto discutimos bancos, doutrinas e estratégias, almas estão escorrendo pelas frestas. O tempo para divisões pequenas já passou. O tempo para o orgulho acabou. Jesus está voltando, e ele merece encontrar uma noiva que se pareça com ele. Então, eu suplico, quem quer que você seja, onde quer que adore, arrependa-se, ame, una-se, siga ele. Não sistemas, não celebridades, não títulos, apenas Jesus, porque um dia tudo isso vai silenciar. Cada sermão, cada palco, cada nome que elevamos, tudo vai desaparecer, e só uma coisa vai importar. Nós o conhecemos, amamos uns aos outros, refletimos o coração dele. Você pode não acreditar em mim, pode até desprezar o que ouvi, mas eu deixo com você as palavras que ainda ecoam no meu peito como trovão. Você viu, agora diga a eles. E é isso que eu faço.